Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e é com imenso prazer que eu estou aqui também para comentar aí a revista da editora CPAD. Tá? Estaremos trabalhando também, como eu já havia dito em vídeos anteriores, nesse trimestre, o quarto trimestre aí, com a revista Lições Bíblicas. E a gente está atendendo, né, pedido aí de amigos inscritos no canal que nos procuraram a fim de que a gente pudesse também trazer uma espécie de subsídio, até mesmo auxiliá-los com relação a esse tema. E por isso a gente vai estar falando um pouquinho hoje da lição de número 3, que diz assim, Jó e a realidade de Satanás. Estudaremos aí a pessoa de Satanás no livro de Jó. Vamos ver isso aqui. Para começar, o nosso texto áureo está lá em Jó 1,6 e diz, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Temos a nossa verdade prática que nos diz, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Está aí a dica. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Jó 1, né, Jó capítulo 1, versos 6 ao 12, e Jó capítulo 2, versos 4 e 5. Já a nossa introdução nos diz aí, uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real. Todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir de uma realidade de Satanás. Então, para começar, a gente precisa entender uma coisa, gente. De cara, quando a gente começa a ler o livro de Jó, né, os primeiros capítulos ali, a gente já percebe a presença desse ser chamado Satanás. A Bíblia já o apresenta. Tá? Então, com isso, a gente já passa a entender que é real a existência dele. Ele é um ser realmente real, ele existe. A gente precisa entender que o diabo realmente existe. Por que é bom falar sobre isso a princípio? Porque uma das armas, né, uma das estratégias do diabo é tentar trazer aí para muitos a ideia da inexistência dele, né? Fazer de modo com que muitos não venham crer em sua existência. Por quê? Porque fica até mais fácil, ele em oculto, e as pessoas não crendo que ele existe, as pessoas não tomando conhecimento dele, da maneira, das estratégias, da forma dele agir, acabam sendo por ele atacados sem com que as mesmas venham perceber. Então, uma das estratégias, guardem isso, do diabo é fazer com que algumas pessoas não creiam, não saibam, não tenham consciência da sua existência. Tá? E a gente precisa trabalhar esse ponto, falar um pouquinho sobre isso, tá? Ainda que a gente não vai utilizar lições como essa, é claro, a ideia não é essa, enaltecer o diabo, toda essa coisa, e falar demais dele, mas é bom que a gente pelo menos tenha essa noção, tá? E a gente lendo o livro, a gente já percebe a existência dele. E além disso, né, ele é um ser real, está muito claro isso aí. Né? E que todo mal que é descrito lá, todo mal que é atribuído a ele, tudo que ele faz de ruim, né, tudo que ele intenta, acusa e faz, realmente põe em prática lá, tudo isso, apesar de ser escrito de maneira poética, apesar de fazer parte de um livro poético, como é o livro de Jó, ainda assim, e tudo isso é visto a partir da realidade dele, tudo isso demonstra o que ele, ou quem ele realmente é, né, ou quem Satanás realmente é. Todo o sofrimento experimentado pelo homem de Uz, né, a saber Jó, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Então a gente precisa entender o seguinte, todo esse sofrimento e toda essa luta que Jó passou, toda a realidade dessa luta, é claro, parte a princípio, a gente lendo o diálogo, a prática desse sofrimento parte a princípio de uma ação maligna, de uma ação de Satanás contra ele. Né? Há um diálogo entre Satanás e Deus, desse diálogo Satanás parte já pronto, prestes a começar a pôr em prática o plano. É claro que o plano de Satanás, a gente nem pode dizer que era tão somente diretamente contra Jó, e somente, melhor dizendo, contra Jó. Mas é claro que tinha um desejo de Satanás aí de intentar contra Deus, né, querer usar Jó contra Deus, né, a vida de Jó, o testemunho de Jó, o devocional de Jó, ou até mesmo uma falha que Jó pudesse cometer contra o próprio Deus. Mas ainda assim, a gente vê de maneira direta que esse ataque realizado ali contra Jó, ele parte a princípio de uma motivação maligna, uma motivação do diabo. O diabo assume o caráter pessoal de uma criatura nesse livro, a gente percebe isso. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Então, a gente percebe aí, né, há quem pense que não, há quem diga que não, há quem tente passar a ideia de que o diabo não interfere, ou até mesmo que Deus também não haja no mundo físico, não haja entre os humanos, mas o que a gente percebe é que sim, o diabo ele interfere, ele intenta, ele acusa, ele usa até mesmo pessoas ou situações, muitas vezes, para intentar contra os servos do Senhor. Então a gente percebe essa ação
demoníaca, essa ação maligna do diabo no mundo físico, quer contra os servos do Senhor, como também contra aqueles que não servem o Senhor, né? Muitos costumam dizer, eu já quero abrir um parênteses aqui na introdução ainda para falar sobre isso, que muitos costumam dizer que quem não está com o Senhor, quem não serve a Deus, quem não é um servo do Senhor Jesus Cristo, é um servo do diabo, e por isso o diabo não luta contra essa pessoa, o diabo não atinge, ou não ataca, ou não intenta contra essa pessoa. Mas cá entre nós, gente, o simples fato do diabo é fortalecer, no que tange aí, utilizar de instrumentos para manter a pessoa debaixo de suas garras, já é um ataque contra a pessoa. Então o diabo, o ataque dele não está relacionado somente a cristão, somente a crente. O diabo odeia toda a raça humana. O ódio de Satanás é contra a raça humana e não só contra o povo chamado cristão, os servos do Senhor. Então quando você vê alguém, muitas vezes, que não serve a Deus, fazendo coisas ruins, né, no mundo do crime, do álcool, das drogas, do tráfico, todo esse tipo de coisa aí, até mesmo, né, prostituição, estupro, homossexualidade, coisas desse tipo relacionadas a isso, o que é a questão que a gente precisa entender? Que por trás disso aí há uma magia, a gente sabe, do inimigo, há o mal, né? A questão do pecado também agindo na natureza da pessoa, mas ali quando o diabo provê para alguém, por assim dizer, drogas, para que a pessoa venha se afundar ainda mais, não quer dizer que o diabo ataque o crente e quem está usando droga está sendo um instrumento do diabo e o diabo não ataca essa pessoa, não. O diabo teme também que a pessoa que está debaixo de suas garras um dia venha se converter, um dia venha aceitar a Cristo Jesus, e por isso também tudo que ele faz, segundo ele, em prol de quem está do lado dele ou quem serve a ele, até pessoas, quando eu digo do lado, há pessoas que se consideram satanistas, né? Então dizem estar do lado do diabo, dizem ser servos do diabo, há quem diga de maneira declarada isso, mas ainda assim, até essa pessoa que se diz serva do diabo, satanista, essa pessoa que se diz voltada às coisas ocultas, ainda assim, essa pessoa está sendo atacada pelo diabo, porque uma das formas dele atacar é dar a essa pessoa munição, é dar a essa pessoa suprimentos para que ele permaneça na presença do diabo. Tá? Porque o diabo teme que essa pessoa um dia se converta. Então, o ataque do diabo, fechando essa parte, introduzindo a matéria aqui, não é só contra cristão, não. Eu não sou muito a favor dessa ideia de que o diabo só luta contra crente. Para mim, o diabo luta contra toda a raça humana. Tá? Quem se diz estar com ele também está sendo atacado por ele, porque dar a suporte para que a pessoa peque também é uma forma de ataque, para que a pessoa não se renda aos pés de Cristo. Então, dentro disso aí que a gente precisa falar é que, portanto, nessa lição abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. E eu preciso fechar nessa última parte, a partir do contexto de Jó. Então nós vamos dar uma descrição completa do agir de Satanás, não vai ser uma aula de demonologia, como alguns costumam dizer, né? Uma aula a respeito de anjos das trevas, não. A ideia é entender que no livro de Jó, né, qual seria a atuação, qual seria a participação, o papel de Satanás nesse livro propriamente dito. Então eu vou me ater mais ao livro de Jó, tá? Estou dando continuidade aqui, vamos embora para lá. Para começar, o primeiro tópico diz assim: o livro de Jó e a natureza de Satanás. Vamos lá. Para começar, o primeiro subtópico diz que ele é um ser espiritual. Então vamos lá. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. Então, o primeiro ponto para começar aí, esse primeiro tópico, é entender isso, tá? Nós vamos trabalhar aqui, gente, a natureza. Então, professor, faça essa divisão. No primeiro tópico, o assunto principal, embora a gente aborde muita coisa, embora você em loco, né, em sala de aula, venha abordar outras questões, o importante é entendermos que para esse primeiro tópico nós estamos falando sobre a natureza. Então, para começar, o livro de Jó não procura provar a origem. Então, a gente não está trabalhando aqui naquela que seria a origem do diabo, de onde se originou, de onde ele nasceu, quem ele é, quando ele virou diabo. A ideia principal aqui, para esse tópico, gente, é compreender isso aqui. A princípio, nesse primeiro subtópico, um ser espiritual, que nós não estamos focando na origem dele, mas revela a sua natureza, e ele é um ser real. O primeiro ponto é entender isso aqui: ele existe, ele é real. Segundo, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos. Então, ele é primeiro um ser espiritual. Vamos lá. Quando a gente recorre a textos como Hebreus, né, o capítulo 1 de Hebreus, verso 14, diz que os anjos, né, o diabo se encontra na categoria dos anjos, seriam aí ministros, tá? Ministros, ou seja, melhor dizendo, seres espirituais, melhor dizendo. Então são espíritos, tá? Então ali, com base nisso, a gente entende que o diabo é um anjo, e sendo, pois, o diabo um anjo, né, eu não colocaria nem a questão do ministro, mas ficaria no espiritual, onde eu queria chegar. Então o diabo é um ser espiritual, é espírito.
assim como os demais anjos são. E encontra-se, como diz aí, na mesma categoria dos anjos, representada no texto pela expressão os filhos de Deus. Então, a gente vê que nesse texto de Jó, capítulo 1, deixa eu tentar recapitular aqui, lembrando que eu não edito minhas aulas, então posso, se eu errar alguma coisa ou falar aqui, desde já peço perdão a vocês, mas a gente vai tentar sempre, na medida do possível, corrigir algum eventual erro que venha acontecer no vídeo aqui. Mas voltando aqui, a ideia é entender o seguinte: o diabo é um ser espiritual. Sendo ele um ser espiritual, em que categoria ele se encontra de ser espiritual? Ele se encontra na categoria dos anjos, ele é um ser angelical. Tá? E onde é que o texto representa ou apresenta essa categoria dos anjos? Antes de falar o nome dele, antes de citar o nome Satanás, né? Está lá Satã, lá no Shatan, no hebraico, a gente percebe que a Bíblia fala de uma reunião com Deus. Nessa reunião estavam ali, no texto fala dos filhos de Deus. Aí eu coloquei aqui o hebraico, né? Está aqui. Lembrando que a gente sabe que o hebraico começa da direita para a esquerda. Então nós temos aqui de vermelho, ó, Benei Ha-Elohim. E Benei Ha-Elohim quer dizer os filhos de Deus. A gente vai ver isso aqui agora de maneira mais ampla. Vamos lá. Então nós temos a primeira palavrinha aí, tá? Essa primeira palavra que está marcada aí à direita, a menor palavra vermelha aí, é a palavra Benei. Benei. E nós temos aí então a palavra Benei quer dizer filhos. Benei, filhos. Aí nós temos a segunda aí, junto à primeira, a terceira, é claro, é Ra. Benei, Ra. E esse Ra é o quê? Quer dizer de, tá? De. E nós temos então aí o último, Elohim. Elohim, ou Elohim, como alguns pronunciam. Elohim quer dizer Deus. Então, os filhos de Deus são representados ali, ou melhor dizendo, os anjos estão sendo representados nessa categoria como sendo os filhos de Deus, a quem a Bíblia hebraica chama de Benei Ha-Elohim, ok? Vamos lá dar continuidade. E isso pode ser visto claramente aí em Jó, capítulo 1, verso 6. Continuando aqui, vamos ver então o segundo subtópico. Lembrando que o primeiro, recapitulando, é só para mostrar a natureza no que tange ser um ser espiritual. Então ele é um ser espiritual. Esse é o ponto a se focar aí, professor. Você vai ter tempo aí de explanar, explicar isso melhor, se basear nesse fato de que o diabo é um ser espiritual e que se encontra na outra categoria de seres espirituais, que são os anjos. Ele é um anjo. E segundo subtópico vai dizer que ele é um ser criado. Satanás é um ser criado. Isso aqui está muito claro, tá, gente? Então ele não é criador, tá? Ele é criado, ele é criatura. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, então ele é um anjo, recapitulando, já falamos isso, e natureza espiritual também já focamos isso. Ele não é autoexistente, então Satanás não existe por si só. Ele não se autocriou, tá? Então ele foi criado, alguém o criou. E quem é esse alguém? Não é outro senão Deus. Deus é quem criara esse anjo. Tá? Então aí surge, sempre falando que a gente fala isso, surge aquela pergunta, mas Deus criou Satanás, Deus criou o diabo, Deus criou o mal, então já que ele criou o diabo, então a questão é, para a gente tentar entender isso, primeiro a gente precisa saber e falar, é claro, que ele nem sempre, né, Satanás nem sempre, ou o diabo nem sempre foi o diabo. Ele nem sempre foi esse ser maléfico que ele é, esse ser, né, horrendo, né, e ruim, mal que ele é. Então a tendência é que ele não foi originalmente criado assim. Apesar de ter sido originalmente criado sendo um anjo, ele não foi originalmente criado sendo o diabo, Satanás, como você quiser falar. Tá? A princípio, né, crê-se, e a gente analisando a Bíblia, que ele fora um anjo bom como os demais. Tá? Então ele foi um anjo bom, ele começou bem, Deus o criou bom, e viu Deus tudo quanto criou, e esse que era bom, dando a entender que Deus não criou nada mal, nada ruim, nada imperfeito, o que Deus criou é bom. E muitos, para explicar isso, ou tentar explicar isso, se baseiam em textos como Isaías, capítulo 14, e textos como Ezequiel, capítulo 28, para dizer ali, né, referências, é claro, de Isaías 14, referência ao rei da Babilônia, e Ezequiel 28, uma referência ao rei de Tiro, para a partir desses textos, né, tentarem explicar que esses textos fazem uma alusão a ele, faz uma alusão a esse ser. Né? Lembrando que ele não foi criado Satanás, né, Shatan, Satanás, adversário, e nem foi criado o diabo, né? Ele foi criado um anjo. E há quem o chame, há quem mencione, há quem cite que o nome deste anjo era Lúcifer, mas nós não temos base para falar isso. Haja vista o fato de que Lúcifer simplesmente é a tradução lá de estrela da manhã, né? Filho da alva lá, que é realizada lá a partir do texto hebraico, e essa tradução foi feita numa tradução latina. Então Jerônimo, a mando de Papa Damaso, acabou fazendo essa tradução do texto
para o latim, do hebraico para o latim, e lá ele traduziu essa palavra ali, essa expressão ligada a Lúcifer, tá? Essa ideia da estrela da alva, Lúcifer. Então, por isso não é base, a gente não tem essa base toda para poder dizer que o nome, que seria um nome próprio. Então, porque a gente crê que Lúcifer não seria um nome próprio, mas simplesmente uma extração dessa tradução do hebraico para o latim, feita na Vulgata Latina, né? Lá feita por Jerônimo. Então, com isso, vamos lá, para a gente poder focar aqui, não acabar não fugindo do nosso foco aqui. A ideia é entender isso aqui, gente, que nem sempre esse ser foi mal, foi ruim, foi o diabo. E se baseia nesses dois textos que eu citei, né? Isaías 14, referência a princípio ao rei da Babilônia, mas com detalhes que muitas vezes fogem a uma questão humana, né? Dá-se a entender que o texto ali inicia falando com um homem, falando de um homem, mas ele parece dar características, questões ali que não estariam relacionadas a princípio a nenhum ser humano, excede, e isso é muito comum no hebraico, a mesma coisa pode ser vista também lá em Ezequiel 28, e é por conta disso aí que muitos creem que passa a ser uma alusão a um outro ser, que não o rei de Tiro e que não também, né, o rei da Babilônia, mas maneiras como é falada, querubim ungido, expressões como querubim ungidos, estavas no jardim de Deus, andava sobre pedra fogueada, perfeito foste quando era criado, até que em ti se achou iniquidade, lá no Ezequiel 28:15. Então, expressões como essa, perfeito, a gente sabe que não é um homem perfeito, Deus não criou, né, nesse sentido assim, ainda que Deus tenha criado o homem, mas a partir do pecado há uma mudança. Então, o que a gente percebe é entender isso aqui, que dá-se a entender para alguns que começam esses dois capítulos falando com o homem, do rei, ambos os reis, Isaías 14 e Ezequiel 28, mas que à medida que o texto se desenrola, parece que o texto deixa essa questão natural relacionada a um homem, um rei, e passa a falar de um ser espiritual, um ser que estivesse a princípio acima dos homens, e muitos fazem com isso alusão à pessoa de Satanás, né, o diabo aí. Então a gente precisa entender que ele seria esse, como diz Ezequiel, né, capítulo 28, verso 14, esse querubim ungido eras tu. Tá? Então, muitos entendem que Satanás era um querubim com base nesses textos. Então, vamos lá, fica aí uma pesquisa, né, para você, professor, poder trabalhar isso com mais tempo. A gente gravando o vídeo aqui, há coisas que a gente queria falar, coisas que eu desejo falar, mas se eu for falar tudo que eu quero aqui, o vídeo fica muito extenso, e às vezes as pessoas acabam até comentando que o vídeo ficou grande demais e tal. Então, eu estou tentando ser bem breve aqui. Lembrando que qualquer dúvida que restar em cima do que eu falar, haja visto o fato de eu já ter dito que não edito, então possa ser que alguma coisa soe estranho no que eu disser, você tem sempre no final de cada vídeo que eu posto o meu contato, e a partir desse contato você pode também me contactar, me procurar, e a gente vai conversar melhor sobre isso. E lá no finalzinho eu coloco aí sempre o meu contato. Continuando aqui, por isso o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Outra coisa que é interessante, e é bem importante visto no livro de Jó, é o fato de que as ações de Satanás, ainda sendo ele um anjo, ainda sendo ele, eu até diria, poderoso, né? Ele não é onipotente, né, gente? Cuidado, mas ele é poderoso, né? Mas ainda assim, as ações dele, a gente percebe nesse livro, são limitadas. Ele vai ter com Deus, ele pede para tocar em Jó, ele meio que incita, ele dá essa ideia de tocar em Jó, tenta pelo menos, e Deus, vamos colocar assim, permite que ele vá, então ele toca nas coisas de Jó, depois ele retorna, ele pede para tocar na pessoa de Jó, Deus permite que ele toque, trazendo a Jó uma doença, mas não permite que o mate, e ele realmente não consegue matar Jó, porque não há de Deus uma permissão para tal. Então, a ação dele é limitada. A gente precisa entender o seguinte: o mais poderoso, sombrio e assustador que Satanás seja, as suas ações estão limitadas por Deus. Deus é o todo-poderoso, o onipotente, e o diabo não o é. E por fim aqui, ele pode fazer muitas coisas. Grava isso, gente. Isso aqui pode ser importante aí, professor, para a sua aula. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Por isso que eu coloquei aqui em vermelho, né? Eu até coloquei em negrito. Não pode fazer tudo. Por quê? Que eu quero abrir até um parênteses para falar sobre isso. Porque às vezes acaba acontecendo de alguns servos de Deus não vigiarem e acabarem dando a Satanás onipotência, onipresença, onividência. E como é que isso acontece? Tem como? É claro que ele nunca vai ter isso, ele não é Deus, só Deus assim o tem, né? São atributos incomunicáveis, atributos que Deus não comunica com suas criaturas. Mas a questão é que na boca das pessoas, nos lábios das pessoas, Satanás acaba às vezes parecendo ser isso tudo. Então esse é o perigo. Então algumas pessoas às vezes a gente percebe, se você pegar aí, ao mesmo tempo, em diversos lugares, países e situações do mundo, suponhamos aí que há pessoas, vamos fazer só um teste aqui prático para poder entender onde eu quero chegar. Suponhamos que estão existindo cultos aí simultâneos ao redor do mundo, em diversas igrejas aí. Nesse momento,
as pessoas estão, mesmo que seja de dia num país, num continente, à noite no outro, ainda assim, está acontecendo culto naquele mesmo tempo ali. Aí, nesse momento, as pessoas estão expulsando lá demônios. Então, muitas vezes, as pessoas põem a mão sobre aquele que está endemoniado e falam que é a mesma pessoa. Então, é como se o diabo pudesse estar, como se ele pudesse estar ao mesmo tempo num país, num horário, no outro país no outro, numa cidade no outro, num bairro no outro, numa rua no outro. E assim, parece que o diabo é onipresente, parece que ele está em todo tempo, em todo lugar. Ou às vezes, até mesmo dentro de uma mesma denominação, né? Como se o diabo pudesse estar ali dentro de diversas pessoas que estão ali, diversas situações. A questão é, gente, que assim como existe o diabo, o Satanás, existem os demônios que atuam, que agem. Então a gente precisa entender uma coisa, tá? Nem sempre certas coisas que estão acontecendo é a pessoa em si, o diabo em pessoa, porque ele é uma pessoa, a gente vai ver isso aqui, um ser pessoal. Nem sempre é ele, possa ser muitas vezes os agentes dele. Por mais que a gente diga o diabo, ele, Satanás, quem pode estar agindo ali, amando dele, é claro, debaixo do controle dele, porque a Bíblia diz Satanás e seus anjos, está lá em Mateus 25, né, a gente vê isso aí, né, o inferno, o lago de fogo está preparado para o diabo e seus, dando a ideia de seus, um pronome possessivo, seus anjos, como se ele realmente fosse o chefe ali, coordenasse, tá? Então a gente vê uma espécie de chefia do diabo para com os anjos caídos. Mas a ideia é entender aqui, gente, que ele não está em todo lugar ao mesmo tempo, ele não tem todo o poder, ele não consegue ver tudo o que está acontecendo, tudo o que acontece ao mesmo tempo, tá? Ele não é onividente, ele não é onisciente, ele não tem conhecimento de tudo. O problema é que na boca das pessoas, às vezes, as pessoas acabam atribuindo a ele esse poder que ele jamais teve e jamais terá. Então ele é um anjo, ou seja, ele é um ser criado, ele é um ser espiritual, é anjo, é um ser criado, tá? E por conta disso ele é limitado, o agir dele é limitado, tá? Então ele não é tão poderoso assim como muitos dizem que ele é. A gente precisa sempre ter isso em mente, a fim de que a gente às vezes não venha querer, até mesmo sem querer, acabar atribuindo a ele onisciência, onipotência, ou achar que ele pode tudo, quando na verdade não pode. Para continuar aqui então, é claro, dando continuidade, vamos então para o terceiro subtópico que diz, um ser dotado de personalidade. Lembrando que ainda, professor, você não sai aí, não fuja da lição, assim como eu também estou tentando não fugir aqui, aí em loco, aí em sala de aula, a sua questão é do subtópico 1, 2, 3, está ligado ao primeiro tópico, que é o que? A natureza. Então a gente está falando ainda, não, o assunto ainda não é agir, ação, trabalhar, operar, ainda é a natureza dele, tá? Ser espiritual, tá? E ser criado. E também um ser dotado de personalidade. Para começar, ele é uma pessoa e se apresenta como tal. Então o diabo é uma pessoa, ainda que alguns digam que não. Ainda que alguns digam que ele é uma força, um poder negativo, um poder oculto, que não seria uma pessoa, mas ele é uma pessoa, e não só é uma pessoa, como ele também se apresenta como uma pessoa. Tá? O que nós temos dele na Bíblia nos dá a entender, né, essa questão. Por quê? Porque ele fala, então há um grau de personalidade aí, ele fala, ele possui capacidade argumentativa, então ele fala. Com isso ele se comunica. A questão é entender que o diabo se comunica, ele fala. Segundo, ele possui uma capacidade argumentativa, ele argumenta, ele conversa. Houve entre Deus e ele um diálogo. O diabo conversou com Deus. Então isso nos mostra que houve um diálogo. A mesma coisa acontece lá quando ele foi tentar Jesus lá no deserto, né? Jesus sendo compelido ali, né, sendo levado pelo Espírito Santo, lá em Mateus 4 e também Lucas 4, ao deserto, a fim de ali ser tentado pelo diabo, há, durante um momento em que o diabo está ali próximo a Jesus, para tentá-lo, uma conversa, um diálogo, né? O diabo diz, se tu és o Filho de Deus, faça as pedras virar pão, se tu és... Há um diálogo, ele meio que cria um arranjo para tentar argumentar com Jesus. Ainda que ele saia de lá vencido, como também saíra aqui do livro de Jó vencido, mas ele fala e ele argumenta, ele tem essa capacidade, isso aqui é importante. Outra coisa, no livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. E eu já coloquei aqui logo, isso aqui é meu, tá? Não confundir com sabedoria. Então Satanás tem conhecimento. Então além dele falar, além dele demonstrar uma capacidade argumentativa, dele tentar argumentar, ele também, nesse livro, se expressa verbalmente e demonstra possuir conhecimento. Lembrando que a palavra conhecimento aqui, gente, por favor, não pode, eu já coloquei aqui grande, porque às vezes eu vejo pessoas que não vigiam e acabam atribuindo uma sabedoria, uma tal de sabedoria ao diabo. O diabo não é sábio, tá? Não é, isso aí não tem como falar, sabedoria não é isso, a ideia não é essa. O diabo ele pode ter conhecimento, conhecimento é o que se adquire. Conhecimento muitas vezes é quando você não sabe a respeito, ainda não tem ciência completa daquilo,
com uma análise feita na pessoa ou na situação, você acaba passando a conhecer, tá? Você acaba passando a entender um pouco sobre aquilo. Então, quantas coisas você, quando criança, que me assiste aí, não sabia, não conhecia, à medida que você foi crescendo, se aproximando, analisando aquilo, estudando sobre tal coisa, ainda que essa coisa complexa, hoje você é um conhecedor. Existe uma área, certamente, ou áreas, né, diversas áreas que você domina, que eu nem sei o que é, que eu não conheço, como também há áreas que eu conheço, domino, que talvez você não conheça. Então, a questão é entender o seguinte: conhecimento não é sabedoria. Não é entendimento, não podemos confundir uma coisa com a outra. O diabo, sim, conhece as coisas, ele passou a conhecer, ele conhece, porque ele estuda, ele analisa. Perceba a situação de Jó, ele rodou ali em volta de Jó, ele ficou todo um processo, né? O diabo, ele tem muitos ardis e ele tenta de diversas formas. Mas isso não quer dizer que ele é sábio, não, como alguns às vezes acabam dizendo: o diabo é sábio, cuidado, tá? O diabo é muito sábio, ele tem uma sabedoria. Não, sabedoria nenhuma, porque o princípio da sabedoria, gente, é o temor a Deus, o temor ao Senhor, coisa que ele não tem. Então, temer a Deus, servir a Deus, estar com Deus é o princípio real da sabedoria. Então, o diabo não é e jamais será sábio. Ele é conhecedor, ele conhece, assim como nós também conhecemos algumas coisas, mas ele, pelo fato do tempo que ele está rodando aí, como ele diz, rodar a terra, passear por ela, pelas coisas que ele já viu, pelas coisas que ele sabe, até mesmo que a gente prega, fala e que a Bíblia nos registra, ele tem conhecimento de algumas coisas, ele age com base nesse conhecimento, ele adquire até conhecimento de coisas à medida de análises que ele faz, mas ele não é sábio por conta disso, não. Vamos lá. Ele sabe o que se passa na terra. Então, uma coisa que a gente precisa ficar atento, gente. Coisas que muitas vezes a gente só sabe do mundo, da terra, aquilo que está ligado a nós, aquilo que está próximo a nós. Volta e meia, quando a gente assiste algum noticiário, alguma coisa ligada à rede social, aí a gente descobre uma coisa nova, fica sabendo de algo. Então eu costumo dizer, isso aqui é algo meu, eu costumo dizer que existem dois mundos para nós. O mundo que está aí realmente, se eu não tivesse existido, ele estaria rodando e as coisas acontecendo, mesmo que eu não tivesse nascido, o mundo estaria aí. Mas existe o chamado meu mundo, aquilo que eu gosto de chamar de meu mundo, que é o mundo que eu conheço. As coisas que eu vejo pela televisão, ou às vezes pela rede social, ou às vezes vejo aqui no meu dia a dia, né, na igreja onde eu vou, os lugares onde eu passo. Então, existe a minha visão de mundo. Então, está acontecendo coisa em países aí, eu nunca saí do Brasil, né, eu desejo, tenho esse sonho, né. Já orei a Deus para que um dia eu consiga sair do Brasil, não sair de embora, tá, gente? Conhecer outros países, outras nações, quem sabe? Deus é quem, no momento certo, vai fazer isso. Mas existem coisas acontecendo em países aí que eu não sei nem o que está acontecendo agora, nem o que é. Então, essa é a visão do mundo, como ele acontece, e minha visão do mundo, que é aquilo que eu vejo enquanto eu estou acordado. Quando eu estou dormindo, eu nem sei o que está acontecendo, mas ainda assim, não quer dizer que não esteja acontecendo. Esse é o ponto de Satanás aqui. Ele sabe o que se passa na Terra. Então, aquilo que eu não sei, ele está rodando aí. Ele é um ser espiritual, ele é um anjo, então ele não tem essas limitações que eu tenho físicas. Então ele está rodando e sabe muita coisa aí. Outra coisa, além de saber o que se passa, o que está acontecendo na Terra, tá? Não é que o diabo adivinha o futuro ou que sabe o futuro, mas ele faz umas análises aqui, ali, e muitas vezes, tá? Exemplo, uma coisa, suponhamos que vai ter uma guerra. Um país tal lá agora está preparando uma guerra, um país tal vai lutar contra o outro, então estão se armando lá. Esse país aqui não sabe. Vou te dar um exemplo aqui, vou ser prático. Supomos que algum país lá da Europa queira atacar o Brasil, onde eu estou aqui. Eu, como brasileiro, não sei o que está acontecendo lá, tudo nos bastidores, mas o diabo sabe. Então ele pode muitas vezes usar alguém aqui e falar: olha, vai haver uma guerra assim, tal, eis que a nação tal atacará o Brasil. E muitos ficam aí: meu Deus, e tal, cuidado com esse negócio, gente, fica atento com isso. Porque o diabo, ele conhece o que estão armando lá e sabe que a qualquer momento essa situação, quando explodir, quando acontecer a guerra, vai acontecer aqui. Eu é que não estou sabendo disso. Mas ele, por rodar a terra, já sabe que tinha alguém se preparando lá para atacar aqui. Mas a ideia, por não falar demais aqui, é entender que o diabo sabe o que se passa na terra. E outra coisa, ele também sabe como se comportam os homens. Como os homens se comportam. Tá? Então ele analisa o comportamento das pessoas. Então, muitas vezes as pessoas tentam demonstrar uma coisa e o diabo já sabe que está. Por isso é que ele age contra a pessoa, por conhecer, por estudar o comportamento da pessoa. Então vamos lá. Ele conhecia a vida, eu botei entre parênteses, tá, da minha parte aqui, rotina de Jó. Então ele conhecia, deixa eu ver o que está na revista. Ele conhecia a vida de Jó. Isso faz dele um ser perspicaz. Então ele conhecia a vida, e eu gosto de colocar a vida aqui como uma rotina. Então ele sabia quando Jó dormia, quando Jó acordava, quantos bois tinha, quantas jumentas tinha, quantos camelos tinha, como Jó fazia pelos filhos, consagrava, o que Jó dizia em casa para a mulher. Então ele estava analisando, ele estava vigiando a rotina, a vida de Jó. Então outro detalhe que a gente tem que estar atento, gente. O Satanás, ainda que a gente servindo a Deus, ele não tem esse contato conosco, essa proximidade, mas ele analisa a rotina, ele passa a estudar e conhecer a rotina das pessoas. Então por que às vezes acontece muito adultério em empresa?
Porque o diabo analisa a rotina do camarada lá, ou da mulher. Muitas vezes chega lá, dá bom dia para não sei quem, o bom dia que não dá para a esposa, dá para a colega de trabalho, o elogio que não dá para o cabelo da esposa, para a maquiagem da esposa, para o sorriso da esposa, dá para o sorriso, para o cabelo e para a maquiagem da colega de trabalho, em casa e não dá um copo de água para a esposa, mas no trabalho dá um cafezinho para a colega de trabalho. Então coisinhas como a rotina, o diabo vai vendo isso aí, né? E ele cria situações, isso e vice-versa, está falando de homem aqui, mas também acontece com mulher. E pode acontecer, tá? E é claro que eu não generalizei e também não citei nenhum nome aqui, tá? Então, às vezes a gente pode se sentir ofendido aí, mas não estou generalizando, não estou dizendo que todo homem é assim e que toda mulher é assim, e nem citei nomes aqui. A ideia é entender o seguinte: o diabo conhece a rotina, ele sabe quando a pessoa está planejando aprontar, se aproximando demais, maquinando alguma coisa para tirar algo de alguém, ele sabe, ele analisa, ele é calmo, como diz aqui, ele é perspicaz, ele vai devagarzinho analisando a rotina das pessoas, assim como ele analisou a rotina de Jó. Então, para começar, gente, está aí, primeiro tópico eu colocaria isso, acerca da natureza do diabo, né? Então, ser espiritual, criado, tá? E um ser pessoal. A questão é entender isso aqui. Vamos lá, vamos ver agora as obras de Satanás, os feitos lá dele, o que ele fez, a maneira dele agir contra Jó, isso que a gente vai entender. Então, para o primeiro tópico, professor, não se prenda à ação do diabo, porque a ação é no segundo tópico, então a gente pode separar isso. Primeiro tópico, natureza, quem ele é. Segundo tópico, as obras dele, os feitos dele. Vamos ver isso aqui. Continuando, dor e sofrimento. No livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento até então sem precedentes. Então a gente vê que Satanás impõe nesse livro aí, em Jó, um sofrimento, a gente, como disse, sem precedente. A gente não vê pessoas sofrendo tanto como Jó, já sofreu demais. A gente diria que dentro das pessoas que sofreram aí no Antigo Testamento, Jó a gente pode colocar ele no topo aí, que o negócio foi realmente feio, foi complicado. Primeiramente, então, como é que ele agiu? Como é que foi essa ação do diabo? Primeiramente, o diabo atingiu as posses dele, né, as posses de Jó. Ele, no caso Jó, viu a tragédia se abater sobre sua casa, pois sua família foi devastada. O diabo o infligiu com uma doença que o fez padecer dor e isolar-se de todos. Então, vamos tentar traçar aqui uma espécie de perfil nessa ação do diabo na vida de Jó. Para começar, ele foi lá nas posses, naquilo que Jó tinha. Olha que coisa interessante. Então Jó tinha as posses, sua família, tá? E sua saúde, sua vida, sua saúde. Então, primeiro o diabo atacou as posses, aquilo que Jó possuía, os bens, né, como a gente costuma dizer de Jó. Então, para analisar, um homem com muitos bens, com uma família abençoada como Jó tinha, e uma saúde de ferro. Aí lhes são atacados, né? Eles são atacadas as posses, eles são atacados os bens. Então ele vê de uma só vez, num dia só, de uma só vez, ele vê numa sucessão ali, todos os seus bens sendo tomados, devastados, ele vê tudo embora. Então para onde que o homem desse corre? Quando uma pessoa vê os bens materiais, quando o ser humano vê seus bens materiais sendo tomados, ele vê tudo acabar. Se ele tem uma família abençoada, embasada, para onde ele corre? Para a família. É com a família, na família, é através da família que ele vai chorar. Então ele perde tudo, eu perdi tudo que eu conquistei, tudo que eu galguei, tudo que eu almejei a vida toda, e agora eu não tenho mais nada no que tange material, mas eu tenho a minha família, então eu vou me apegar à minha família, eu vou abraçar a minha família, eu vou chorar com a minha família, eu vou passar por esse momento difícil ao lado da minha família, mas aí ele corre, quando ele está para correr para a família, o diabo vem lá de novo, agora aí está uma tragédia no lar, na casa dele. Então quando você sofre na rua, um aperto travado aí no trabalho, na empresa, onde quer que seja, na faculdade, na escola, você corre para sua casa para ser abraçado. Quando chega em casa, uma luta também em casa. Você fala, meu Deus. Então o diabo vem por fora, no exterior, está ao redor de Jó, os seus bens, e mina. Aí ele corre para a família. Correndo ele para a família, mal chegando próximo à família, né, esperando já os filhos chegar para contar o que aconteceu, com os posses, a esposa do lado. Aí ele também vem um mensageiro e traz a notícia de que os filhos também morreram. Estava ele na casa do filho mais velho, acredito eu, pelo texto vai dizer, no dia dele, ou seja, no aniversário dele, deu um vento e soprou nos 4 cantos da casa e caiu sobre todo mundo e morreu todos os filhos dele de uma vez só. Morreram 10 filhos. 7 filhos e 3 filhas morrem de uma vez só. Então esse homem não tem nem agora seus filhos, não tem de família para poder lhe auxiliar, lhe ajudar. Então num baque, ele perde o que tem de fora, corre para a família, mas a família também, ele perde na família. E agora vai sobrar o que para esse homem? Ainda que a esposa estivesse do seu lado. É claro que não vamos retirar essa esposa que estava do lado de Jó, isso aqui é importante frisar. Mas ele agora
Eu tenho saúde, Deus vai me dar tudo de novo. Eu tenho saúde, eu tenho força. É o que a gente diz, quando a gente perde tudo, a gente diz o quê? Eu tenho esses braços fortes, eu tenho força, Deus me tem vida, eu vou levantar de novo, eu vou me recompor, eu vou me levantar. Enquanto eu tiver força, olha a frase que a gente usa, enquanto eu tiver força, eu vou correr atrás. Mas aí a força foi embora, Jó ficou doente. O diabo também atacou a sua saúde, gente. Para analisar a estratégia, o ardil, a maneira terrível que o diabo se levantou lá contra Jó. Terrível, terrível, terrível negócio. Tirou as posses, tirou os filhos, aí ele ouve da esposa um negócio lá que não foi muito legal, né? Até quando tu retém ainda essa integridade, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Não estou dizendo que com isso a esposa abandonou, não estou dizendo que a esposa humilhou, não estou dizendo que a esposa não queria mais ele, não estou dizendo que a esposa queria arrumar outro, nada disso. É claro que a mulher perde 10 filhos, gente. Uma pessoa que perde 10 filhos, a gente precisa até analisar como é que a gente vai tratar essa situação. Não é fácil não, né? Eu falei num vídeo de uma outra editora que eu também gravo vídeos aqui, eu falei hoje, dia 14, é o dia, fazem 5 anos, hoje dia 14, 5 anos fazem que eu perdi um filho. Levei ao médico, o médico deu um remédio lá, que é uma dipirona, e esse remédio, o menino era alérgico e o menino veio a óbito por causa disso. Então 5 anos, não é fácil. Como é que você vai dizer? Imagina a minha esposa, a situação da minha esposa até hoje, como está, como mãe. Então não é fácil não, gente. Então a mulher de Jó viu tudo embora. Para fechar isso aqui, esse subtópico. 2, sofrimento, tá? É um ponto que a gente precisa trabalhar, entender a maneira como o diabo agiu. Outro ponto aqui, ainda na estratégia do diabo, a gente percebe que ele acusa, né? Está aqui, acusar, segundo subtópico. Aí diz assim, ó, o diabo também acusa. Olha aí, o diabo também acusa. Gente, o que eu botei aqui, está em parênteses, você vai ver aí, muito grande, é uma redundância. Então dizer, gente, que o diabo acusa é uma redundância. Né? Me desculpem aí os editores, os escritores da revista, nada tenho eu contra, são bênçãos, eu estou aqui até comentando, porque eu gostei muito da revista, mas esse fato de dizer que o diabo acusa, também acusa, ficou uma coisa estranha. O diabo também acusa. Por que é uma redundância? Porque o próprio nome diabo já é acusador. Está aí embaixo, ó, diabo, do latim, diabolos. Por sua vez, do grego, diabolos. A palavra diabolos, do grego, né, quer dizer acusador. Então, o acusador também acusa? Se ele é acusador, porque ele acusa. Então, é uma redundância isso aí, tá, gente? É só uma análise que eu estou fazendo aí, só uma observação que eu estou fazendo, que dizer que o diabo também acusa fica um negócio meio estranho. Uma vez que o nome diabo, a palavra diabo, a expressão diabo, o termo diabo quer dizer acusador. Mas vamos continuar aqui então. O diabo acusou Jó de praticar uma religiosidade motivada por interesse. Então, o que o diabo queria fazer? Ele foi até Deus com interesse, com o intuito de acusar Jó de quê? Acusar Jó de ter praticado uma religiosidade motivada por interesse. Ou seja, Jó só te adora, Jó só te serve, Jó só é íntegro, como o senhor está dizendo aí, Deus. Porque você encheu ele de bem, você cercou. A palavra ali, no hebraico, dá a ideia de cercar, guardar, proteger, uma cerca, um muro. Jó estava guardado, blindado, protegido, cercado por bens, por tudo, pela proteção de Deus, como se Jó fosse intocável. O diabo está dizendo, não, você encheu ele de coisa, você deu um monte de coisa para ele, toca para ver do que ele tem, ver se ele não vai blasfemar contra ti. Então começa a tocar, permite eu ir lá, como quem diz, deixa eu chegar lá junto, tomando o que ele tem, que você vai ver se ele não vai blasfemar contra ti. Então, o que Jó estava sendo acusado ali pelo diabo, ainda que Jó não soubesse disso, tá? É que ele estava adorando a Deus por interesse. Motivado por interesse. Então, muitas vezes a gente percebe isso. É claro que há pessoas que hoje é impossível não dizer isso, tá? A gente vê em certas campanhas que a gente às vezes participa, né? Eu acabo pregando em algumas campanhas que eu vou aí, alguns cultos no qual eu participo, é notório. A gente vê alguns tipos de voto para o sacrifício, coisas que a gente percebe aí, que na realidade o interesse por trás disso é financeiro, né? Infelizmente, dizendo isso. Não estou dizendo, por favor, não estou generalizando não, eu falei alguns, tá? Você ouviu bem. Então a ideia é entender isso. Muita coisa que acontece aí é focada em dinheiro, né? Interesse. Mas o caso de Jó não. Amor, fé. Assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo se ir andá-lo. Então, o mesmo Satanás que pediu a Deus para tentar lá contra Jó, também lá no Novo Testamento nos é mostrado, nos é apresentado pelo próprio Jesus. Jesus é quem disse a Pedro, Pedro, Satanás pediu para se ir andar contigo. Olha que coisa tremenda. Mas eu roguei ao Pai para que tu, quando te converteres, também fortaleça os teus irmãos. Olha que coisa tremenda, gente. Então o diabo tem essa função, essa missão, esse desejo. E ele chegou aí a Deus, e mais uma vez ele foi a Deus, pediu para se ir andar com Pedro também. Olha que coisa terrível, né? E querendo fazer aí, intentar contra a vida de Pedro. Outro ponto que a gente pode ver ainda do acusador, o livro do Apocalipse mostra a acusação como missão do diabo. Então o diabo é aquele que acusa de dia e de noite, o Apocalipse fala.
O acusador, ele tenta acusar, né? Tenta caluniar os servos do Senhor de dia e de noite. Ele não cessa, ele não para. Então, a gente vendo aí dentro das ações do diabo, a gente já falou da natureza lá no primeiro tópico, aqui agora não é natureza mais, é ação, é causar dor e sofrimento, como ele fez com o Jó, intentou na vida de Jó, também acusar, como ele já é o acusador, o nome do diabo já disse. Caso você queira trabalhar isso na sua lição, é importante, eu considero legal isso aí para você. Dando continuidade aqui, vamos lá. Então nós temos o terceiro subtópico aqui do segundo tópico. Tentar, outra coisa que ele faz. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Então, além de acusar, ele tenta. Também faz parte de sua natureza tentar as pessoas. Isso aqui é importante entender, que Satanás ele é o tentador, o chamado vil tentador, o tentador, aquele que traz a tentação, aquele que induz, aquele que conversa, aquele que cria situações para que a pessoa venha cair. Lembra de Eva, o que ele fez com Eva, a serpente? Não foi isso que Deus disse, né, que não comereis nenhum fruto da árvore? Ele já começou com uma jogada para tentar realmente, né, Eva. E ela acabou cedendo à tentação, sucumbiu. E do mesmo modo, né, ela levou o fruto ali para Adão, e Adão, apesar de não ser tentado ou enganado, ainda assim comeu do fruto, tá? E a gente viu, deu no que deu aí. Outro ponto também é o que ele tentou fazer, né? Ele foi até Cristo para tentar, até o próprio Cristo tentar Cristo. Na tentação lá, né, no deserto, ele é o tentador, ele é aquele que tenta, ele é aquele que fala. E claro que foi vencido, Jesus venceu ele, Jesus nocauteou, por assim dizer, Jesus venceu facilmente, né, mutilou Satanás ali através da palavra, por intermédio do uso da palavra. Isso é importante para nós. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, né? Dois povos que a gente conhece muito bem na Bíblia, aí, né? Os sabeus, que originaram aí o Sabá, né? A tribo de Sabá, a região de Sabá, e também os caldeus, né? Quem originaram os babilônios. Povos até então nômades. Então, nesse período aí de Jó, a gente entende mais uma prova, tá? Isso aqui não é para isso aqui na lição, mas é bom, é mais uma prova aí de que o livro de Jó, o período lá patriarcal, porque nesse tempo, tanto os sabeus quanto os caldeus ainda eram nômades, não tinham residência fixa lá, não havia tomado as terras que passaram a ser deles depois, mas ainda eram nômades, e dizimaram, né, ou seja, eles foram impulsionados, por Satanás, os sabeus, os caldeus, foram impulsionados a dizimar os bens de Jó, e foram eles que deram lá e tomaram os bens de Jó. É uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. Então, outra das características, né, das ações, a gente coloca aí, do diabo também demonstrado no livro de Jó, é que ele é o tentador, ele tenta, tá? Ele tenta, e lembrando que ser tentado, gente, não implica em pecado. De repente alguém está sendo tentado aí, está vendo esse vídeo, querido, até aí, quando você está sendo tentado, você ainda não pecou, não está em pecado. Talvez haja uma inclinação, é bom que você vigie nisso, mas ainda assim você não está pecando. O grande problema é ceder à tentação, tá? O pecado se origina, o pecado começa, o pecado tem seu início, sua ação a partir do momento em que a pessoa cede à tentação. Então, não é porque a pessoa está sendo tentada a fazer algo que a pessoa está em pecado. De repente está surgindo um sentimento, um pensamento que não é legal. Ore a Deus, peça direção a Deus, tá? Mas se esse pensamento já tornou-se uma realidade, a pessoa já veio a vias de fato, já praticou, aí sim é o pecado. Ser tentado não implica em pecar, ou está em pecado, mas ceder à tentação, aí a gente percebe que não tem outra coisa a dizer, senão que realmente está pecando. Vamos para o terceiro e último tópico, que diz aí, o livro de Jó e o caso de Satanás. Então, vamos tentar trabalhar isso aqui. Primeiro tópico lá, natureza. Professor, só fale disso. Segundo tópico, ação, o agir do diabo. Só fale disso. Agora o terceiro tópico vai falar sobre o ocaso de Satanás. Vamos ver o que é essa palavra ocaso já já. Começando aqui, primeiro subtópico. Queda e ruína de Satanás. Então, já vi aqui o ocaso está relacionado a isso, a queda, a derrocada lá, a derrota de Satanás. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. O que deu lá, essa derrota derradeira dele. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Então, quando Jó venceu, Satanás automaticamente perdeu. Olha que coisa tremenda. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência de que ele está lá e que seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Então, aqui a gente já vê, interessante, aquele que chegou cheio de mar no início e toca nas coisas dele, ele só porventura teme a Deus debalde, olha o que ele disse ainda, né? À toa. Quem chegou cheio de banca, botando banca, cheio de marra aí, Satanás, ele
fala algumas coisinhas no início, tenta lá, ele levanta aí um tento contra Jó, toma as coisas de Jó, se levanta contra a casa de Jó, mas ainda assim depois do capítulo 3 ele desaparece do livro. Seu nome não aparece mais, não é citado mais, e a partir daí a gente vê Jó falando, clamando, os amigos de Jó até o acusam ainda assim, mas Jó buscando em Deus, força em Deus. Tá? Jó não atribui nenhuma falta, Jó não culpa, a palavra atribuir aqui quer dizer, aponta para culpar, Jó não culpa a Deus por nada. Então o Satanás que chegou se achando, desaparece, não é mais citado. Então assim deve ser, gente. É uma das maneiras que a gente deve tentar trabalhar essa ideia da ação do diabo nas nossas vidas. Ainda que ele tente, ainda que ele se levante, mas a gente precisa glorificar a Deus e vencer, resistir o diabo, a Bíblia diz. E ele fugirá de vós. Então a gente precisa resistir o diabo. E ver aí que esse livro traz essa queda, essa ruína. O plano dele se frustrou. Eu até diria, se eu fosse colocar um versículo aqui da minha parte, eu diria para Satanás nesse livro: bem sei que nada pode e que todos os seus planos são frustrados, né? Eu diria isso para ele, né? Eu colocaria ele em 42:2. Bem sei, Satanás, que nada tu podes e todos os seus planos, todos são frustrados, nenhum dos seus planos pode dar certo, ok? Então a gente vê que realmente ele aí bate em retirada e nada consegue. Continuando aqui, segundo subtópico, melhor dizendo. Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico. Gente, o livro inicia com aquele drama, toda aquela coisa gerando em torno da Jó, de sua luta, de sua prova, de sua adversidade, aquele problema, o intento do diabo, mas a maneira como ele termina é maravilhosa. O diabo já canta ré no começo do livro, já canta ré e vai embora. Capítulo 4, ele nem aparece mais, ele some a partir do capítulo 3, desaparece, que esse é o lugar dele, que ele tem que fazer, sumir mesmo. E a partir daí a gente vê que Jó agora, né, essa questão começa a trabalhar essa linha do testemunho, a maneira como Jó se portou, a maneira como Deus fala de Jó, a maneira como Jó glorifica a Deus. Jó foi submetido a uma prova de fogo, realmente foi. E mesmo sendo chamuscado pela chama do sofrimento, né, mesmo ele sofrendo ali com todo o sofrimento que ele teve, tudo ele passou, mesmo em meio a tanta agrura, tanta adversidade, ele saiu vivo. Olha que coisa linda, importante. Enquanto a vida, há esperança. Então, quem sabe você está numa prova travada, meu irmão, uma irmã, uma luta aí, pensando até mesmo desistir, tirar a própria vida, mas só que enquanto você está aí vivo, há esperança. O segredo é esse: permaneça firme, vivo, buscando a Deus, glorificando o Senhor. Enquanto a vida é a esperança. Jó saiu vivo, e além de vivo, vitorioso. Então, operando Deus, quem impedirá? Então, nós possamos buscar o Senhor. Olha que coisa linda. Deus nunca o abandonou. Prova é, esse livro vem nos provar que Deus nunca abandonou Jó. Apesar de Deus ter ficado em silêncio, né, alguns capítulos, e volta com uma intensidade muito grande a falar no capítulo 38, ainda assim, isso não significa dizer que o silêncio de Deus seja distanciamento, seja falta de amor, seja algum tipo de forma pacata de Deus. Não, a questão é que Deus estava aguardando o momento dele mesmo se revelar, o momento oportuno. A graça estava oculta, né, como diz aqui, mas estava lá. O fato de você não ver Deus, eu não ver Deus, às vezes não sentirmos nem mesmo o agir de Deus, não conseguimos conciliar ou compreender o agir de Deus em certas situações da nossa vida, não significa que Deus não está agindo. Né? Muitas vezes Deus não está fazendo o que eu quero ou como eu quero, mas Ele está fazendo o que Ele quer, como Ele quer, e o que Ele quer sempre será melhor, maior, mais duradouro e mais abençoador é sempre, claro, do que o que eu quero para a minha vida. Deus, eu quero o bem para a minha vida, para a minha casa? Sim, mas Deus quer melhor ainda. O que Deus quer para a minha vida, para a minha família, para a minha casa, para o meu ministério, é muito melhor do que qualquer coisa que eu venha querer. Porque sempre eu vou querer uma coisa que está atrelada somente ao mundo físico, né? Mas ainda assim, Deus sempre quer algo a mais, e melhor, maravilhoso. Então a graça estava oculta. Guarda isso aqui, é bom para trabalhar na aula. Mas estava lá. Jó não viu, mas estava lá. Não sentiu, mas estava lá. Não sabia, mas estava lá. No momento oportuno, a graça de Deus, o poder de Deus se manifestou. Então, para a sua vida vai haver essa manifestação, mas no tempo de Deus. Deus se manifesta sim, mas no tempo dele. Isso deve ser trabalhado aí na nossa aula. Vamos lá, concluindo então aqui, o livro de Jó, mesmo poeticamente, guarda isso, mesmo sendo um livro poético, apresenta Satanás de forma real. O livro é poético, a escrita é poética, mas a história é real. E Satanás também como um ser real. E a partir da revelação divina na história bíblica, tá? Olha que coisa interessante. Então esse livro traz de maneira poética seres, nesse caso aqui, reais, e também
ainda que tenha sido escrito por um homem, mas ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Então ele parte de uma revelação divina, o conteúdo dele. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Isso aqui é importante. Vimos já isso aí na lição. Não devendo, portanto, ser ignorado. Então, cuidado. Tá? Vigilância é o melhor remédio contra o diabo. Resistir o diabo, ele fugirá de vós, implica também vigiar. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. Olha que coisa. Então, ainda que você leia relatos ali, conversas de Elifaz, conversas de Eliú, de Jó, todas as Bildades, Ofá, ainda que você leia relatos, muitas vezes que você não veja lá o nome Deus aparecendo, não quer dizer que Deus não estivesse lá. Tá? Estava ali sempre, em tudo debaixo do seu glorioso controle. O maligno não tocou como quis. Ele tocou, mas não como quis. Ele agiu contra Jó, mas não como quis. Não na intensidade que ele quis. Então, houve uma ação de Deus. Tá? Por quê? Ele não tocou como quis, o maligno, mas da forma como Deus permitiu. Então, o diabo quer uma coisa contra a sua vida. Mas o mais interessante é o que Deus permitirá, né, que seja feito. É claro que também parte de nós tem uma vigilância. Muitas vezes a gente acaba dando vazão e lugar para que o diabo venha agir na nossa vida. Então, a falta de vigilância, a separação, o distanciamento de Deus produz aí essa ação terrível do diabo contra nós. Mas que a gente possa ficar atento a isso. Isso nos lembra a afirmação de João. Por isso devemos descansar em Deus. O que João diz? Vamos fechar a aula aqui dizendo: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. Está aí, gente, mais uma aula, né, do nosso ministério, Me Edificando à Luz da Bíblia, é o nome do nosso ministério. Lembrando que esse nome não é de ministério igreja, tá? Não é uma igreja Me Edificando. O nome do ministério aqui para ensino, para estudo bíblico, né, para escola bíblica e tal. Meus livros que eu tenho aí, hoje uma faixa de 8 livros escritos, né? Embora eu só tenha publicado 2, né? Mas estou lutando em Deus, de repente que Deus possa levantar alguém que deseje conhecer esse material, até patrocinar esse livro. Está tudo prontinho, está tudo detalhado, tudo é só mesmo uma questão gráfica. De repente alguém se interessar, tem 8 títulos de livros escritos aí, nos quais 2 eu já publiquei e os outros 6 estão aguardando somente aí um momento de Deus, né? Estou como Jó, aguardando o tempo certo de Deus para que eu possa publicar os meus livros, e eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Então, continuando aqui, vamos lá. Fernando Aquino é meu nome, está aí o meu contato 27 999 30 8767. Tá? Que Deus em Cristo vos abençoe. Desejando contactar-nos para ministrar, né, pregar na sua igreja, trabalhar questões ligadas a seminários, estudo bíblico, sinta-se à vontade, o contato é o mesmo. Tá? Fique com Deus, até a próxima aula, a paz do Senhor Jesus, um grande abraço a todos, fique com Deus.